Boa noite. Roupão Literário, Vinícius, Leonardo, boa noite. Gustavo, André, Fabrícia, Fran, estão me ouvindo bem? Eu sempre faço o teste do som com vocês, né? Carmen, que já vou convidar agora para o nosso bate-papo, neste exato momento. Boa noite. Obrigado, Vinícius, Joana Batistella. Então vamos lá. O nosso projeto, Ponto Crítico. Boa noite, André. Tem a cada semana um convidado, candidato, um convidado, dois convidados, né? Essa semana estamos em dose dupla. Hoje eu vou ter um prazer gigante de receber a convidada que vou receber e também discutir o tema que nós vamos discutir, né? Vou chamar ela para cá. Já estou pensando já fazer programa de televisão. Jéssica Silvério, boa noite, doutor Silvério, que já esteve aqui conosco. Carmen, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todas, a todos e a todes. Ah, É muito uma bom. Deixa eu te alegria. apresentar primeiro. Deixa eu te apresentar primeiro. Que aqui tem peso. Olha só, licenciado em Geografia pelo FG de Catalão, mestre em Geografia Humana pelo FG de Goiânia, doutor em Geografia Humana pela USP São Paulo e pós-doutor em Geografia Humana pela UFJF e encaminhando uma outra graduação que é Psicologia. Isso. Muitos anos de estrada, né, Renato? Fora outras coisas, né, que não estão aí, por exemplo, parceira sua, muito antiga, lá de uma certa escola de idiomas, né? Enfim, muitas aventuras mesmo pela vida afora. Fala um pouquinho, antes da gente começar o nosso tema e tudo isso, fala um pouquinho sobre isso, assim, Carmen, nosso tema hoje é feminismo, aliás, eu estava até apressado aqui para poder dizer que esse contato com você, na verdade, vai começar com uma curiosidade e um desejo meu de aprender, porque eu fui lá e publiquei, vou te contar, eu fui lá e publiquei, vamos falar sobre feminismo, e você foi lá e republicou e escreveu feminismos, no plural. E aí a minha primeira pergunta é sobre essa. Mas antes da gente chegar nela, fala sobre você, assim, nessa sua caminhada, né? Como você disse lá atrás, dona de escola, empresária, professora, pesquisadora, né? Hoje eu fui falar com o Návio Leão, o Návio falou, nossa, a Carmen é espetacular, eu tive uma aula em que ela esteve presente, ela tem propriedade de números, né? E de conhecimento, evidentemente, né? Então, fala um pouquinho sobre essa sua construção, quer dizer, desse resgate que eu fiz lá atrás de você, empresária, até agora, nesse momento. Bom, Renato, eu entrei, né, no curso de Geografia aqui em Catalão, ainda lá no final da década de 80. Fiz a minha graduação aqui em Catalão, né, no campus Catalão, em Geografia. E este ano eu completei 25 anos como docente da Universidade Federal, agora de Catalão, com muito orgulho, muita alegria, né? E há 13 anos eu tenho pesquisado na área de gênero. Essa aventura minha com a perspectiva de gênero, ela começa como militante de partido político, então eu fui apresentada ao feminismo, aos feminismos, pela minha participação em partido político, né, ainda lá na década de 90. E depois, posteriormente, na minha carreira universitária, estou já há 15 anos trabalhando com essa temática. É uma temática interdisciplinar, então, portanto, não é uma coisa única da geografia. E por isso a gente formou aqui em Catalão, na Federal de Catalão, um grupo de pesquisa que é o Diálogos, que é o grupo interdisciplinar em gênero, cultura e trabalho, que eu divido com muita alegria com as minhas companheiras Renata Wittmann, a Luciana Borges, a Lília Marta, a Tatiana Machiavelli. Então, assim, a gente tem muita alegria de estar participando desse grupo há muitos anos, entre outras pessoas que já passaram por ele, né? E eu trabalhei, então, dentro desse grupo, eu trabalhei por 12 anos com formação de professores na rede pública e particular,
de todo o estado de Goiás dentro de um projeto que chamava Gênero e Diversidade na Escola. Nós trabalhávamos diretamente com formação de professores para que eles pudessem ter os elementos necessários para fazer essa discussão em sala de aula. E é muito interessante porque A internet está falhando. Será que é a minha? Oi, Carmen. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, vocês podem dizer se é a minha ou é a da Carmen. Fui eu? foi Fui eu você ou que foi caiu você? aí. Foi Foi? você, eu acho, né? Eu Eu também acho. acho. Tô pedindo para as pessoas falarem aqui. Não, falou que é Bom, a sua, mas Carmen. Falaram que é a sua. é a minha? Nossa. É. Bom, desculpa. Tudo WGO, bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. tudo Carmen, bem, tudo bem. a internet brasileira não é boa, nenhuma delas, para fazer um desserviço a quem presta. Não é boa. Não é boa. Realmente, a gente, nesse momento agora, a gente tem percebido o quanto a gente é mal servido, né? E o quanto a gente deixa a desejar para países desenvolvidos, onde o Uhum. homeschooling, as atividades digitais estão fluindo super bem, a gente está aqui sofrendo e apanhando, né? Mas, enfim, Você então estava eu trabalhava falando. com professores, né? Formação de professores, e foi bastante interessante, porque durante a campanha, a última campanha presidencial, a gente ouvia muita história do kit gay, né? Ah, porque tem um kit gay, porque tem isso, porque tem aquilo. E eu me lembro que na época eu fiz um esforço muito grande para tentar explicar para as pessoas que não existia um kit gay, que nunca teve isso, que na verdade a grande preocupação que alguns governos tiveram era de sanar uma solicitação dos próprios docentes, porque você já trabalhou com ensino fundamental e médio, eu já trabalhei, né? Já trabalhei em escola pública, escola particular, antes de entrar na Federal de Catalão, e a gente sabe que os nossos alunos, eles têm curiosidade, eles têm carência, e eles têm necessidade de ser bem informados sobre essas questões, até mesmo para a gente contornar um pouco da situação lastimável que a gente tem no Brasil, de um número muito grande de mães adolescentes, mães que não têm companheiros, né? Então, assim, todo um trabalho foi feito nesse sentido. Infelizmente, no governo do Michel Temer, esse projeto se encerrou. Nós, durante o nosso período, nós formamos quase 2.000 professores no estado de Goiás, era um curso de especialização. Mas ele terminou, o Diálogos continuou e nós continuamos aí ocupando outros espaços, né? Atualmente eu sou professora também no programa de pós-graduação em Geografia aqui na Federal de Catalão e também sou professora no programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos em Goiânia. E lá eu tenho a alegria de ministrar uma disciplina que é Gênero e Sexualidades. Legal. Ou seja, antes de tudo, é um trabalho de resistência. Ô, Carmen, e aí sobre essa minha curiosidade de por que feminismos no plural? E vamos começar também, né? Quer dizer, situando, eu te confesso que eu vim muito aqui hoje para aprender, né? Aliás, a minha esposa, Joana Batistella, que está nos assistindo, me pediu para que eu dissesse o seguinte: fale para ela. Ela achou que eu não ia falar, mas eu vou falar. Fale para ela que quando nós nos casamos, você dizia para mim, você tem que cozinhar porque você é mulher. E aí eu disse para ela, mas a gente precisa entender essa minha fala, né? E aí eu disse, ela disse, mas fale isso para a Carmen, né? Então eu estou aqui diante do público, vai ficar gravado, inclusive, dizendo que sim, eu falei isso, é verdade. E aí eu queria ouvir de você, portanto, o que é feminismos, né? E como nasce essa ideia ou esse movimento, né? Bom, eu vou começar invertendo, vou começar de você mandar a Joana cozinhar, né? Que é a... o que acontece, né, Renato? Existe uma concepção muito equivocada das pessoas, e até no último evento que a gente organizou aqui em Catalão, a gente teve uma fala de um colega que disse assim, bom, mas então vocês querem colocar os homens no tanque?
E aí eu me lembro que eu respondi para ele assim, não, meu querido, a gente não quer colocar os homens no tanque, a gente quer quebrar os tanques, né? A gente não quer nem que mulheres, nem que homens tenham como obrigação a realização do trabalho doméstico, né? E depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Por que que você, enquanto homem, se posiciona desta forma? A gente vive numa sociedade patriarcal. E toda a nossa educação, toda a nossa formação é dentro de uma perspectiva patriarcal. E a base do patriarcado é exatamente a submissão da mulher ao homem através das relações de poder estabelecidas. E essas relações de poder, elas são históricas, elas não são algo que veio da sua mãe, Dona Osana, um beijo, né? Que veio da minha mãe. Não é assim que funciona. Dona Existe toda uma Síria. Um estrutura. beijo para ela Dona também. Síria, um beijo para Dona Aham. Síria, que está ali na minha sala, né? Está me ouvindo aqui. Então, bom, um beijo para ela. Eu lembro muito dela. Então, aliás, nós fomos vizinhos, né? E nós nos lembramos muito bem um dos outros, né? Aqui, Verdade. bons tempos. Mas, enfim, nessa sociedade patriarcal, está estabelecido, está posto uma norma, uma regra que tem que, né, ser seguida, digamos assim, por todos, por todas, e quem não se enquadra nesse padrão normativo é discriminado, é violentado, né, é taxado como diferente, como doente, uma série de coisas. E aí, por que do feminismos, né? Contra essa sociedade patriarcal, a gente tem ainda lá no século XIX a construção de um movimento, porque o feminismo ele é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que tem como objetivo comum direitos iguais, empoderamento feminino. E aí, por que empoderamento feminino? Porque dentro da sociedade patriarcal, os homens estão empoderados e as mulheres estão submissas. Por mais que você me diga assim, Carmen, mas lá na minha casa, a Joana não aceitou que só ela cozinha, eu tenho que cozinhar. Nós representamos uma parcela mínima da população brasileira. E quando nós falamos de empoderamento feminino, nós estamos falando daquela mulher trabalhadora, pobre, da periferia, negra, que precisa ser empoderada para sair de uma relação de submissão, né? E além desses direitos iguais, esse empoderamento feminino precisa ser construído diante dos padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E você não pode fazer isso, e não pode fazer aquilo, e deve fazer aquilo outro. Diante dessa realidade, a gente tem ainda lá no século XIX, dois momentos muito interessantes, e é aí que surge a questão dos feminismos, né? A gente tem uma luta nos Estados Unidos e na Europa pelo direito ao voto, que é o movimento sufragista, depois chega no Brasil, né? Só que esse movimento ele estava sendo levantado por mulheres brancas de classe média alta que queriam ter o direito à participação política. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, quando essas reuniões aconteciam, né, o que estava acontecendo? Mulheres negras estavam sendo segregadas dessa discussão. Então, as mulheres negras começaram a entender que não bastava apenas lutar pelo direito ao voto, era preciso criar um movimento que fosse pelo empoderamento feminino, mas que também fosse antirracista. E olha que a gente está falando do século XIX, e esta semana tudo isso precisou ser rememorado, relembrado. Então a gente tem aí já de cara, né, esse movimento que já nasce desta forma, com pautas diferentes, são pautas diferentes. A minha pauta de mulher branca, classe média, professora, universitária, não é a mesma de uma mulher negra, pobre, que está lá na periferia, hoje, na fila para receber os R$ 600, que não sai nunca, né? Então, são pautas diferentes. E aí é muito interessante, porque esse movimento ele vai se construindo na forma de ondas, né? Então, a gente chama de ondas dos feminismos. Lá no século XIX ainda, final do século XIX e no começo do século XX, a gente tem este movimento que eu te falei,
que é um movimento por direitos, direito ao voto, mas é interessante a gente dizer isso, porque até hoje isso é muito forte. Só que lutar por direitos de inserção, por exemplo, na política, como o Leonardo falou lá no seu primeiro ponto crítico, né, é uma luta burguesa. Não é uma luta, por exemplo, daquela mulher que está excluída de tudo, né? Então, são pautas diferentes. Isso vai fazer com que lá em 1960, 1970, a gente tenha o que a gente chama de segunda onda do feminismo, né? Que é o quê? É uma luta que busca entremear as questões sociais, políticas com a questão de gênero, com a questão do feminismo. Então, as mulheres elas vão começar a lutar para manter empregos que foram conquistados durante a Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e também é aquele movimento que culmina com o movimento de 68 na Europa, especificamente na França. E é lá que a gente vai ter a famosa queima dos sutiãs, né? Que eu acho ótimo, acho que a gente tem que resgatar isso. Mas, enfim, é naquele momento que a gente vai ter esse embate. No final dos anos 90, o movimento ele começa a entender que existem outras pautas que precisam ser agregadas. E aí a gente começa a ter a inserção de uma discussão de sexualidades dentro dos movimentos feministas. Então a gente agrega as mulheres trans, né, as travestis, a gente abre a perspectiva do debate, incluindo essas mulheres. E hoje, atualmente, e aí eu vou lembrar da minha amiga Luciana Borges, né, que na última fala que ela fez, ela disse assim, um movimento no qual nós já não estamos, porque já passamos, estamos ultrapassadas, né? Mas hoje a gente tem os feminismos radicais, dentro dos feminismos, o feminismo radical, que é um feminismo extremamente politizado, essa mulherada jovem, empoderada, que não aceita assédio, que não aceita submissão e que tem um comprometimento político muito forte. Um dos exemplos, né, a gente pode observar agora, neste exato momento, nas ruas dos Estados Unidos, né, as Black Lives Matter, e o Black Power, que é um movimento feminista negro, que é fortíssimo lá, né? E elas estão nas ruas gritando que vidas negras importam, vidas de mulheres negras importam. E aqui no Brasil, a gente teve um ápice desse movimento, que foi o Ele Não. Né? O Ele Não, ele é considerado um dos ápices do movimento feminista radical no Brasil. E só para lembrar, na América Latina, a gente tem um processo decolonial de feminismo que é fantástico. A gente tem um movimento de mulheres latino-americanas que é muito forte, um feminismo latino-americano decolonial, pensado a partir aqui da nossa realidade, com pautas que incluem mulheres indígenas, quilombolas, negras, né, que são aqui do nosso ponto. Então a gente tem essa amplitude, essa diversidade, por isso feminismos. Carmen, belíssima explanação. Carmen, do alto do desconhecimento, né? Você falou, por exemplo, da luta por direitos que são básicos, né? Esses direitos são básicos, de igualdade entre os seres humanos, né? Diante disso, por que o feminismo e não um pensamento que tem gente que chama de humanismo, que não tem nada a ver com o processo, mas eu li que tem gente que diz assim, por que não humanismo? Aí vem a pessoa e explica que o humanismo é outra coisa. Mas por que não pensar, ou seja, qual é o papel do feminismo, então, se antes a gente tivesse ou temos, né, que pensar nessa busca por direitos básicos, já que você falou de vários movimentos, né? Ou seja, não sei se eu me faço entender, mas no sentido uma coisa e a outra, qual que é a necessidade? Porque muitos críticos, eu lembro, né, muitos críticos vão dizer assim, feminismo quer ser a mesma coisa que, quer dizer, quer combater o machismo ou quer ser a mesma coisa que o machismo, né? De que modo você enxerga essas colocações em relação ao questionamento da luta, do movimento em si? Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que existe um desconhecimento absurdo do que é, e aí eu posso fazer uma lista enorme hoje no Brasil,
Infelizmente, eu, Renato, nós como educadores, eu não sei onde foi que a gente falhou. Você falhou mais porque você é historiador, né? Vamos deixar bem claro aqui. Mas eu não sei qual foi o momento desse processo que a gente falhou, Renato, e que hoje a gente tem uma Ah, eu sei. sociedade, Eu sei. Posso te você contar? sabe? Eu sei, Pode, eu chama sou muito família. curiosa. Eu sei, chama família, né? Quando a gente fala, por exemplo, joga-se toda a responsabilidade sobre o professor, é claro que eu estou fazendo aqui, na verdade, estou só brincando, né? Mas a gente pensar, por exemplo, na sociedade como um todo, do papel político, do papel social e da construção, e, enfim, de todas as outras coisas, a gente é questionado como onde é que nós falhamos, né? Enfim, desculpa, pode continuar, é só A família tradicional brasileira, né? Infelizmente. Vamos deixar bem claro, porque a minha. Eu não sei onde foi, o que foi, qual foi o bonde que a gente perdeu, Renato, que as pessoas hoje elas não conseguem entender o que é comunismo, o que é socialismo, o que é capitalismo, e dentre tudo isso, o que é feminismo. O Boaventura Santos, ele escreveu agora recentemente um livro que se chama O Vírus, não vou me lembrar agora, A Pedagogia do Vírus, acabei de me lembrar, A Pedagogia do Vírus. E nessa pedagogia do vírus, ele fala que nós temos na sociedade atual 3 grandes pilares que sustentam nossa sociedade, que é o patriarcado, o capitalismo e o colonialismo. E ele diz assim, como nós não entendemos, não deciframos, não compreendemos esses 3 elementos, eles se transformam em 3 unicórnios. Eu achei ótima essa comparação dele, porque o que é o unicórnio, né? É algo que a gente sabe que existe, ou que não existe, que é a minha fantasia, mas que eu não entendo muito bem. Então ele fez essa analogia. Então, na verdade, nós não entendemos muito bem o que é a luta. E eu me lembro também que eu tinha uma colega agora no curso de psicologia, e eu me lembro muito bem que num dia ela fez essa mesma questão. Por que que a gente precisa ter feminismo se temos que lutar para que todos sejam iguais? Não somos todos iguais? E aí eu me lembro que eu falei assim, olha, vamos, peraí, professor, dá licença, porque eu sou aluna, mas eu preciso falar. Não somos todos iguais. Não somos todos iguais, não estamos todos no mesmo barco, somos diferentes, né? E essa diferença ela não pode ser usada para me tornar desigual. Eu sou diferente, mas eu não sou desigual. Mas nós temos pautas diferentes, tá? Por exemplo, eu acabei de organizar um livro agora e tem um capítulo muito interessante de um ex-aluno meu lá do Direitos Humanos, que ele vai discutir o direito que a mulher tem ao descanso de 15 minutos antes de começar a hora extra. É um direito trabalhista. E isso surgiu uma grande discussão no Supremo para ver se era constitucional ou não era constitucional, somos todos iguais, por que que a mulher tem esse direito? Porque a mulher tem especificidades físicas, biológicas e históricas, né? Nós precisamos de pautas diferentes porque temos vidas diferentes, temos realidades diferentes. Ao mesmo tempo, uma pauta diferente não significa fragmentar a luta. O que fragmenta a luta é a incompreensão dos companheiros, dos camaradas, das pautas feministas. E isso eu te digo assim com muita tranquilidade, eu não sei se tem algum companheiro, camarada que já entrou aí, né? Mas a gente sofre com o machismo até mesmo dentro do movimento estudantil, do movimento sindical, dos movimentos sociais, né? Então, assim, precisamos de pautas diferentes porque somos diferentes, mas pautas diferentes não significa que não estamos lutando pela mesma coisa. Que coisa é essa? Uma sociedade melhor, mais justa. E os feminismos, todos eles têm como característica uma coisa muito interessante que é a interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? Quando eu falo de uma pauta feminista, eu não estou falando de uma pauta feminista qualquer. Eu preciso me lembrar que esta mulher tem sexo, tem cor e tem classe. Nós não podemos pensar as mesmas pautas para a mulher branca de classe média alta ou da burguesia e a mulher negra que está lá na periferia criando seus filhos sozinhas, abandonada pelo Estado, abandonada pela sociedade. Então, assim, a discussão é essa. O problema é, como não conhecemos,
reproduzimos qualquer coisa que a gente ouve em qualquer canal. Uhum. Carmen? Sim? Tá me Tá. ouvindo? A internet acho que tá. Tô, aham, tô. Tá. Não, então é isso, né? Eu acho que é Tá falhando. entender. Carmen, Eu acho que. e portanto, fazendo um link, então, até o Leonardo Aires está assistindo a gente, ele também me mandou essa pergunta, eu já tinha rascunhado alguma coisa, ele pergunta qual é o papel do homem no feminismo, e eu complemento dizendo se homem pode ser feminista, né? E ele continua dizendo quais cuidados que nós homens temos que ter quando falarmos do assunto, né? Enfim, assim, porque há uma a sensação que eu tenho quando se trata desse assunto, assim, com os camaradas, como se diz, com os colegas, sobretudo uma preocupação com, por exemplo, os movimentos mais radicais, né? Daqui a pouco eu vou ler para você, eu fiz um apanhado, falei com algumas pessoas, diferentes profissões, diferentes níveis educacionais, poder aquisitivo, para que eles me dissessem o que eles pensam que é o feminismo, né? E aí, numa dessas falas de um homem, por exemplo, há essa preocupação com a mulher que tem pelo no sovaco ou que mostra os peitos, por exemplo, no movimento, né? Isso parece que estremece um pouco, assim, porque no ideal, me permita aí me colocar a minha opinião, né? No ideal masculino de feminilidade, de ser feminino, essas questões não são permitidas, né? Então, assim, isso choca um pouco porque diz, não são mulheres pedindo para ser mulheres, na verdade parece que isso é o inverso todo, né? Portanto, nós homens, podemos ser feministas e de que forma? Bom, primeira coisa é que os homens devem ser feministas. Por que que os homens devem ser feministas? Porque quando nós discutimos o lugar da mulher da sociedade, é preciso que a gente tenha muita clareza de que não estamos falando apenas da mulher. Quando falamos da mulher, nós estamos falando da mãe, da filha, da irmã, e muitas vezes daquela que é sustentáculo da família. Então, quando eu melhoro a condição de vida da mulher, eu estou melhorando a condição de vida da família. Eu não estou apenas pensando numa pauta única, né? Não é só a vida da mulher. Uma mãe que tem os direitos garantidos, a sua família vai ter os direitos garantidos. Então, o homem deve ser feminista para a gente poder construir uma sociedade melhor. E aí tem uma passagem, né, da Chimamanda, que eu acho fantástica. A Chimamanda é uma escritora nigeriana. Ela diz assim: é importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente. Precisamos educar as nossas crianças de uma forma diferente. Por quê? Porque assim nós teremos uma sociedade melhor para todo mundo. Então, os homens, eles precisam abraçar essas causas, assim como a causa proletária, a causa antirracista, antifascista, que está subindo as hashtags hoje no Brasil, infelizmente, né? Mas são causas que são maiores. O problema é que é um lugar de fala, né? Nós queremos sim que os homens sejam feministas, que componham um movimento, mas o lugar de fala e a voz pertence às mulheres. Nós precisamos ser empoderadas para que nós falemos de nós mesmas. Não tem muito sentido. Se eu posso falar de mim, por que que você precisa falar? Então, eu sempre digo para as minhas alunas, né? Eu tenho um projeto de orientação e eu sempre digo para elas, o meu projeto na universidade é empoderamento feminino, é dar condições para que elas possam dizer delas por elas mesmas. E eu coordeno várias pesquisas, né, que procura fazer esse movimento. Então, isso é muito importante. Vamos falar do radical agora, né? Como eu falei, essa onda atual, ela é um feminismo radical. A gente precisa entender, e hoje eu ouvi um podcast de manhã, e o podcast discutia exatamente essa questão da violência nos Estados Unidos. A gente precisa entender que chega uma hora que só o diálogo não basta, infelizmente. Se os negros norte-americanos fossem ouvidos, convidados a sentar à mesa, participar de negociações e fossem respeitados, eles não precisariam estar ocupando as ruas e saqueando, pondo fogo. A mesma coisa acontece com uma geração de mulheres que vem de um processo de empoderamento muito forte.
Essas mulheres, elas vêm se empoderando ao longo do tempo e, por exemplo, elas já não aceitam comportamentos que eram tidos como naturais. Por exemplo, eu passar na rua e um cara assoviar, fazer uma piada, tentar me forçar a fazer alguma coisa numa festa. Então, esse radicalismo, ele é também produto desse empoderamento. Agora, deixar os pelos, o que mais, né? Fazer manifestação, mostrar os seios, olha, a gente precisa entender uma coisa, meu corpo, minhas regras. O corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. E muitas vezes, quando nessas manifestações, essas questões de radicalidade, elas são colocadas, né? Eu me lembro que eu fui dar uma palestra no IF Goiano, até para os alunos da Letícia, que eu estou vendo que ela está aqui. E a Letícia está perguntando insistentemente sobre o feminismo, viu? Depois vamos responder para ela, está perguntando. Vamos responder sobre o feminismo, né? E um aluno me perguntou assim, mas precisa mesmo fazer uma manifestação com os seios à mostra, né? E eu disse para ele assim, olha, se mostrar alguma coisa me garantisse que a sociedade iria mudar, eu seria a primeira a ir para a rua completamente nua, né? Então, assim, são formas de manifestação que a gente precisa entender. O nosso corpo, ele é político. As nossas ações, elas são políticas. Qual é o problema de mostrar os seios? Porque, na verdade, o problema é mostrar os seios quando amamentamos ou quando estamos numa manifestação. Porque quando estamos dançando lá na Marquês de Sapucaí, não existe esse questionamento. Então, assim, a gente precisa entender que o corpo, ele também é uma forma, ele é um instrumento político, e esses movimentos, eles sabem usar muito bem. E aí eu quero falar das mulheres lésbicas, que têm feito avanços fantásticos. Na universidade, nós temos aprendido muito com as mulheres lésbicas, que têm nos imposto limites às relações de assédio. São elas que estão nos ensinando, que não gosta que o homem toque, que o homem encoste, que o homem faça piadas. Então, há tudo isso. A questão do feminismo, né, que a Letícia está ali ensandecida. Ela não vai ficar em paz. Ela não vai ficar em paz. Ela não vai ficar em paz, né? O que existe? Existe uma contraposição, né? Quando você tem isso, como no Brasil hoje a gente está tendo um movimento muito polarizado, o que está acontecendo? Bom, então existem essas mulheres que são feministas e que estão fazendo isso tudo, então nós vamos criar um movimento aqui. Somos femininas, né? Olha, nós somos... Né? Isso aconteceu muito na última campanha presidencial. Eu não sei se é desse feminismo que a Letícia está falando, mas aconteceu muito, inclusive com várias páginas, né, nas redes sociais. Eu sou feminina, não sou feminista, né? Assim, como que contrapondo feminilidade a feminismo. Isso não tem nada a ver. Eu não sei se você percebeu que eu fiz questão de vir de brinco, de batom. Né? Por quê? Exatamente, assim, eu tô olhando para baixo, eu sempre tenho que justificar, porque depois a minha equipe é muito grande, sabe? Todo mundo que assiste me dá palpite depois, e eu gosto muito, quero agradecer muito quem me manda palpite do tipo, você olha para baixo, você não dá atenção, você não sorri para a pessoa, eu gosto muito disso. E aí, eu tô olhando, Carmen, na verdade, as minhas anotações, para dizer isso, assim, que aqui fala assim que feministas são mulheres feias, são mulheres que não se cuidam, né? Quer dizer, você ouve e você lê tudo isso, né? Elas querem se igualar aos homens no que eles têm de pior, né? O nome feminismo é em si sexista. Se vocês lutam por igualdade, por que não chama aquele que eu falei antes, né? Humanismo, né? Ou seja, na verdade, há um rótulo sobre o movimento e sobre a mulher, que inclusive, você disse bem, foi muito patrocinado por Damares, né? Vamos dar nome aos bois, na verdade, né? E por esse governo, né? Na tentativa de desconstrução total do movimento, não é isso? Sim, desde sempre, né? Desde que os governos mais de centro-esquerda assumiram e trouxeram uma pauta que era, digamos assim, mais moderna, mais avançada, que incluía essas questões, o governo começou a apanhar duramente da bancada da Bíblia, principalmente, né? Então, assim, a gente tem uma bancada evangélica muito forte dentro do Congresso,
E eles começaram a bater duramente e a construir um movimento de enfrentamento, né? Não só aqui. É interessante a gente lembrar que, por exemplo, quando surgiu aquele movimento nos Estados Unidos, o Me Too, né? Que reinou no Hollywood e tal, a gente teve um movimento na França, liderado por uma atriz muito famosa, que eu não me recordo o nome agora, em que ela fez um manifesto a favor do fio-fio. Ela dizia que, nossa, precisamos ouvir, não sei o quê. Eu costumo dizer que é um pouco daquilo que o Boaventura chama unicórnios. São falsas oposições, são falsas contradições que só existem para desmobilizar, para desacreditar o movimento, né? E aí a gente tem pontos importantíssimos. Por exemplo, né? Nossa, você vai discutir sexualidade na escola? Você vai ensinar o meu filho a transar? Nossa, você vai falar de homossexualidade? Você vai transformar o meu filho em gay? São questões assim que são muito absurdas, Renato. Só que, infelizmente, no país que a gente está vivendo hoje, essas falsas contradições, essas posições equivocadas ou estes unicórnios, eles têm pipocado pela nossa sociedade. E aí a gente tem, eu me lembro que durante a eleição eu tive uma passagem que me abalou profundamente. Até o meu companheiro disse assim, nossa, ele chegou no escritório e eu estava chorando copiosamente, porque eu tinha acabado de assistir um vídeo no qual um bolsomínio cantava uma música que as feministas eram cadelas e iam comer na tigela. Eu me lembro, isso me marcou muito, e eu estava assim, chorando, né, copiosamente. Ele disse assim, mas por que você está tão acostumada com os enfrentamentos e com a luta? Eu disse assim, não nesse nível. Nós nunca tivemos uma polarização política nesse país com tanta violência, com tanto desprezo, com tanto descaso, com tantos discursos equivocados e com tanto ódio, né? Então, aí, de repente, assim, a feminista é aquela que não raspa o sovaco, que não usa maquiagem, que não gosta de homem, é infeliz, isso, aquilo. E eu não, eu sou feminina, eu sou linda, eu passo batom, eu uso brinco. É uma falsa oposição. E aí eu quero chamar a Chimamanda, né? De novo, a Chimamanda tem uma fala belíssima num livro, né, que eu vou colocar aqui, Sejamos Todas Feministas, professora Renata, um beijo, né? Você que indicou isso para a nossa disciplina. E ela diz assim, eu sou feminista e eu sou feliz. Eu sou feliz e eu sou feminista. Eu gosto de homens e eu sou feminista. Eu sou bonita e eu sou feminista. Porque ser feminista é, antes de mais nada, ser o que você quiser ser, sem ter que seguir os padrões heteronormativos e patriarcais que a sociedade impõe. Se o casamento é uma imposição, eu não posso aceitá-lo desta forma. Mas se o casamento é porque eu encontrei uma pessoa com a qual eu me identifiquei, não há nenhum problema. Né? O problema é esse, é a imposição patriarcal, é uma norma que não me atende, é uma norma que me escapa e que me submete. Ô Carmen, inclusive, no sentido inverso, porque a gente está falando então do sentido libertador da questão, mas, por exemplo, a mulher que sim quer ter brinco, a gente falou disso, né? Que sim quer ter brinco, que sim quer cozinhar em casa, que não quer trabalhar fora, também esse direito, não é verdade? Assim, o direito dela de escolher, quer dizer, não, eu quero fazer isso, né? Guardado, suponho eu, né, a devida colocação no sentido da consciência, quer dizer, ela tem consciência disso, né? Ela tem esse poder de escolha? Então, eu acho que a questão chave, Renato, é essa. Eu ter o poder de escolher. Eu só posso escolher se eu entendo que não existe uma história única. E aí vou de novo na Chimamanda. Não há uma história única. Quem foi que disse que eu tenho que me casar, que eu tenho que ter filhos, que eu tenho que ficar em casa? Isso é uma imposição da sociedade patriarcal. A escolha, ela só existe dentro de um contexto de conscientização política, cultural, emancipação econômica, a qual nós ainda estamos muito distantes. Então, o que você observa ainda é mulheres que não fazem escolhas, que apenas cumprem aquilo que a sociedade determina. Então, assim, você olha meninas, né, adolescentes, que já sonham em ser mães. Eu quero ser mãe, acho
Por quê? Porque a gente tem uma romantização muito grande da maternidade, por exemplo. Maternidade não tem nada de romântico. É a maior violência que pode se fazer contra a mulher é a romantização da maternidade. Maternidade E que é muitas dor. vezes E que muitas vezes chega a ser cruel. Eu me lembro muito bem de uma passagem que a televisão de Goiânia fez sobre a amamentação e que a repórter mulher dizia que mulher só é mulher quando amamenta. E nós em casa nos chocamos muito porque é uma insensibilidade muito grande, por exemplo, por quem não quer amamentar ou não pode amamentar, né? Por questões diversas, né? Exatamente. Então, assim, se é uma escolha consciente, se você tem os elementos para fazer uma escolha, tá tudo certo. A questão é que nós não temos esses elementos. Nós não temos os elementos culturais, nós não temos os elementos sociais, não temos os elementos econômicos. Por exemplo, grande parte dos casos de violência doméstica, elas se perpetuam porque as mulheres não têm condições financeiras de se libertar do parceiro. Como que elas vão sobreviver, criar os filhos? Como elas vão Muitas não escolher. têm condição. Exatamente, como é que eu vou escolher? Eu não tenho o que escolher. E aí a gente estava fazendo um artigo esses dias, um capítulo de livro, dizendo assim, dos lugares das mulheres nas universidades. Não dá nem para escolher, sabe? Assim, engenharia é curso de homem, matemática é curso de homem, enfermagem é curso de mulher, psicologia é curso de mulher. Quando eu peguei os dados aqui da Federal de Catalão, assustador, porque isso se reproduz. Então, que escolha é essa? Nós não temos o contexto para que essas escolhas sejam feitas. Nós vivemos de imposição. A internet está falhando de novo. Carmen, inclusive nessa sua linha, eu também cheguei a ler, por exemplo, sobre um dos questionamentos, né, dizendo, olha, a maioria dos professores são mulheres, né? E a pessoa dizia, mas aí você também precisa entender qual é o papel de ser professor, em termos de remuneração, em termos de acesso, né? Quer dizer, ou seja, entender, inclusive, o que tem por detrás do que talvez não seja em si escolha, né? Que é isso que nós estamos falando agora, né? Carmen, a Jéssica está perguntando aqui, e eu também tinha essa curiosidade, mulheres também são machistas? Nossa, e como são? Da mesma forma como eu expliquei lá no começo, né, e eu dizia assim, por que da sua posição de cobrar da sua esposa que ela cozinhasse, que é uma postura patriarcal. E o machismo, ele é um dos pilares da sociedade patriarcal. Só que o machismo, ele não é coisa só de homem, ele é coisa de mulher, principalmente de mulher. E como é que a gente observa isso, né? Eu gosto muito de citar o exemplo do movimento feminejo que a gente tem hoje. Quando você pega as letras, não escuto, tá? Eu só tenho a curiosidade de ver as letras mesmo. Odeio sertanejo. É de investigação, é pesquisa. É pesquisa. Os meus alunos que estão aqui sabem. O que você observa nitidamente nas letras dessa música? É de um machismo absurdo. Né? É a mulher que pega o marido com outra no motel, não sei se dou na cara dela ou bato em você. São questões, se eu encho a cara, eu bebo. O machismo está muito enraizado em todos nós. E por isso que eu costumo dizer que o patriarcado ele é uma luta cotidiana, inglória, injusta. Cotidiana, inglória, injusta. E se você me permite, passando agora para aquela parte que eu te falei, até porque o tempo passa, o tempo voa, ainda mais quando é bom demais. Aquela parte que eu te falei que eu fui perguntar. Então hoje eu mandei áudio para um monte de gente e tal. E aí tem uma menina, que ela não é brasileira, é de um país latino-americano, interessante eu acho situar. Ela tem 16 anos, e aí quando eu perguntei para ela o que é feminismo para você, ela disse o seguinte, são aquelas pessoas que pensam que os direitos são mais para elas do que para os homens. Eu tinha uma professora que dizia que as mulheres têm mais direitos, e eu não acho isso certo, fecha aspas, não abri, mas fechei, fecha aspas. Isso exatamente me chamou a atenção, é o primeiro, vou ler outros em seguida, mas porque casa com o que você está dizendo, né? Veja bem, ela inclusive, porque eu a conheço, ela é criada pela mãe, não é? E aí é um discurso, ela e a mãe, o pai não está. E é um discurso, portanto, reproduzido em casa, correto?
É um discurso produzido da sociedade como um todo, né? Sim. Nós temos uma sociedade patriarcal, os valores são patriarcais, as referências são patriarcais, né? A Renata está aqui dizendo assim, né? Por que a pandemia elevou o índice de violência doméstica, por exemplo? Porque na sociedade patriarcal, olha que coisa interessante, o homem é o provedor, né? Digamos assim. Ele, enquanto provedor, ele ocupa um lugar. E nesse momento de pandemia, uma das primeiras coisas que tem nos afetado são as questões referentes ao mundo do trabalho. Muitas pessoas não sabem se vão estar empregadas amanhã. Isso, para o homem, pesa de uma forma terrível. Então, para você ver como que o patriarcado, ele não é uma espada afiada apenas sobre a cabeça das mulheres. Ele é uma espada afiada sobre a cabeça de todos, porque a masculinidade que se constrói na sociedade patriarcal, ela é tóxica, ela faz mal, né? Ela coloca o homem num lugar horrível também. E aí, como que esse homem não vai ficar agressivo também? Como que essas situações não vão acontecer, né? Isso acontece, é um dos elementos que a gente tem. Óbvio que a gente tem outras questões, patologias, enfim, uma série de outras questões. Mas veja, por exemplo, quando uma mulher é vítima de estupro, né? Quantas vezes a gente ouve a frase clássica, mas também, né, o que ela estava fazendo com aquela roupa naquele lugar? É um comportamento extremamente machista, e a gente ouve isso muito de mulheres. Eu queria só falar um pouquinho sobre a questão das professoras, tá? Porque eu coordenei uma pesquisa no estado de Goiás, e é muito interessante, Renato, porque a gente observa assim, na educação infantil, onde os salários são menores, o trabalho é mais precarizado, a gente tem quase 90% de mulheres. São as tias, são as que vão trocar a fralda, as que estão lá no berçário, é o cuidado. À medida que nós vamos avançando, ensino fundamental, fundamental 1, 2, ensino médio, o número de mulheres vai caindo e o salário vai aumentando. Então, quanto melhor o salário no campo da docência, menos mulheres nós vamos ter, até chegar na universidade. Né? Aí, na universidade, onde os salários são melhores, as condições de trabalho são melhores, nós somos minoria. Tá? Então, assim, é muito importante a gente pensar isso. Eu fiz pesquisa, por exemplo, com trabalhadoras terceirizadas. No serviço terceirizado, as mulheres são a maioria massiva, limpeza, alimentação. Então, assim, os trabalhos mais precários são das mulheres. E veja que incrível, a pandemia está atingindo em cheio esses setores. Eu acabei de ler uma reportagem hoje que 60% das escolas particulares de ensino infantil estão abrindo falência, né? Estão fechando. Quem vai ficar sem o emprego? São as mulheres, as professoras que estão lá na ponta, né? Carmen, eu tive um outro depoimento, essa administradora, mãe, que ela diz o seguinte: mulheres se unem para lutar por direitos iguais. Muita gente acha que o feminismo é amar todas as mulheres, aceitação de todas entre todas. Mas eu não acho isso. Nessa linha, existem hoje outros vocabulários, né? Mansplaining, cisgênero, sororidade, não é? Ou seja, a mulher tem que abraçar todas as mulheres e gostar de todas as mulheres, e aí isso é feminismo e fora disso não é feminismo? De novo, o perigo da história única, né? Opa, peraí, né? Eu me lembro que a gente conversou muito sobre isso na live do Leonardo. Não basta eleger uma mulher, né? É preciso eleger uma mulher com pautas voltadas para a mulher, porque senão daqui a pouco você diz que eu tenho que abraçar a Joyce Houseman e não vai rolar. Você não é bondosa. Abraçar da mais você bondosa. Abraça? Aqui nós não estamos para temas polêmicos, mas você abraça a Sarah Winter, por exemplo? Desculpa. Não rola, né? Não dá. Então, assim, quando a gente fala de sororidade, a gente está falando de sororidade da capacidade de se colocar no lugar dessas mulheres que têm essas pautas específicas, necessidades específicas. Uma vez eu disse para uma orientanda minha, assim, ela estava pesquisando a festa do Rosário, o lugar da mulher na festa do Rosário aqui em Catalão. E ela me chegou assim com, porque a comissão de festeiros
e tal, as mulheres, eu falei, não são essas as mulheres que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir as mulheres trabalhadoras negras que carregam o congado nas costas em catalão. Então, por que que a gente fala de E que não feminismo tem voz. interseccional? Porque me interessa dizer de um feminismo que tem como pauta uma mulher trabalhadora e que tem uma interseccionalidade de raça, que a gente saiba discutir essas questões. Não dá, sabe? Senão a gente cai nesses equívocos, sabe? Porque a mulher não é assim, né? Há que se pensar essas questões e há que se preocupar muito, porque não, senão a gente cai nesse discurso. Vamos votar na Joelma porque ela é mulher. Né? E aí você vota na Joelma, chega lá, a Joelma vai defender, por exemplo, uma pauta da bancada evangélica, que é totalmente contra qualquer perspectiva feminista e das necessidades das mulheres, inclusive o direito ao aborto. Carmen, um engenheiro, 30, deve ser 33 anos, ele disse o seguinte: eu me sinto constrangido em falar o que é feminismo porque não sou mulher. E ele continua, né? Na minha concepção, luta contra o abismo entre o que é homem e a mulher na sociedade, luta pela igualdade. Eu também recebi de um comerciante também, onde ele diz da preocupação também que tem que ter sobre o psíquico, né? Inclusive, ou seja, não só a questão, que a gente fala da questão social, política, econômica, mas também dessa questão da subjetividade, do entendimento, da questão psíquica, né? Eu só penso assim, Renato, que enquanto nós continuarmos educando os nossos filhos homens a partir de parâmetros patriarcais, eles nunca vão se sentir à vontade para ser feministas, para falar de mulheres e para acolher a pauta. Eu acho que não tem que ter receio, não tem que ter essa preocupação, tem que respeitar o lugar de fala? Tem, mas as lutas, elas precisam ser compartilhadas, senão nós não vamos para lugar nenhum. A gente tem aí uma experiência histórica da luta de classes, por exemplo, né? Que à medida que as pautas diferentes vão fragmentando, a gente não chegou a lugar nenhum praticamente, muito difícil. Então, eu acredito que é importante dar voz à mulher, mas o homem, ele precisa estar neste movimento, ele deve estar, até para que a gente possa resgatar coisas importantíssimas, como a paternagem, por exemplo. Os nossos homens, eles não exercem a paternagem, eles apenas são pais, mas eles não participam, eles não fazem... participa de todo o trabalho, da criação, do afeto, principalmente do afeto. A gente ainda ouve coisas absurdas do tipo, homem não chora, não vai chorar, não vai fazer isso. Isso é muito perverso, é a masculinidade tóxica que a gente estava falando. E a gente precisa mudar essa perspectiva. Carmen, quando a gente vai abordar, às vezes, né, muitos homens sobre o que é o feminismo, o que você acha, muitos dizem, mas eu ajudo em casa, né? Esse papel do eu ajudo em casa, ele é muito na linha do favor, né? Eu faço o favor. Quer dizer, ou seja, em linhas gerais, é uma barreira muito grande para poder romper com essa ideia do entendimento do feminismo e também desse papel do homem que não é o de ajuda. Tô certo ou não? Então, um dos problemas que a gente enfrenta é a questão do trabalho doméstico. O trabalho doméstico ele é visto como obrigação da mulher, da mesma forma que prover o lar é uma obrigação do homem, o trabalho doméstico é tido como obrigação da mulher. Só que a nossa realidade histórica, ela não permite mais que nós continuemos neste lugar e é preciso urgentemente desconstruir isso, Renata, porque lavar, passar, cozinhar, arrumar, cuidar dos filhos, não é obrigação da mulher, é uma obrigação de duas pessoas que decidiram compartilhar uma vida. E essa palavra ajuda, ela é perversa, né? Porque se eu não faço, como é que vai ficar essa questão? Então não é ajuda. O trabalho doméstico, ele é um trabalho de todos dentro de uma família, de todos que se dispuseram a morar, a compartilhar e a dividir a sua vida. É engraçado porque essa discussão ela não existe, por exemplo, numa república.
Se eu vou estudar fora e vou morar numa república, lá as tarefas são bonitinhas, divididas, organizadas. Mas aí, quando a gente resolve que a gente vai constituir uma família, a gente segue os padrões normativos. Isso é a normatividade, né? Não existe essa questão. E tem uma coisa boa que a pandemia está trazendo agora, né? Que é isso, trouxe as pessoas para dentro de casa e as pessoas estão entendendo que se eu não fizer, né, o trabalho vai ficar ali. Mas, infelizmente, para você ver o quanto nós estamos sofrendo com este momento, nós estamos em home office, em homeschooling, e todo o trabalho doméstico aqui na casa sendo feito por esta mulher que está com esses papéis todos. Então, assim, é muito complicado você pensar dessa forma. E o Engels tem uma passagem belíssima, né, em um dos livros, não me fugiu o nome agora, mas onde ele explica muito bem por que que este trabalho ficou para a mulher. Como que, historicamente, o trabalho doméstico foi sendo desvalorizado até chegar a um ponto do que a gente tem na sociedade hoje. Esse trabalho que não é valorizado, que não é remunerado, isso é um problema terrível, né? Então, assim, precisamos parar com essa coisa de eu vou ajudar. Não, eu vou fazer a parte que me cabe de uma tarefa que é coletiva. A família é uma coletividade. Então, não é justo que algumas tarefas sejam apenas para algumas pessoas. Carmen, a gente está caminhando para o fim já, porque realmente passa muito rápido. Mas que avaliação você faz do movimento feminista no Brasil? Então, o movimento feminista no Brasil, ele, assim como na América Latina, ele tem se fortalecido muito, sabe, Renato? Nós temos feito uma trajetória muito importante no Brasil, na América Latina, resgatando essas pautas específicas, que são decoloniais, que são específicos da nossa sociedade, as nossas questões. Nós temos feito um trabalho intenso, grandioso. Eu tive recentemente na Argentina, num encontro específico da geografia, que é a minha área. Então, assim, depoimentos belíssimos de enfrentamento, de luta mesmo. Nós estamos em luta contra o patriarcado, mas aqui no Brasil a gente está em luta contra o patriarcado, contra o fascismo, contra o racismo, contra a fake news, contra o governo Bolsonaro. Eu não gosto nem de falar esse nome, né? Mas a gente tem tido avanços belíssimos, e um desses elementos que apontam para esse avanço é a vinda consecutiva da Angela Davis, que é uma grande feminista norte-americana negra, pantera negra, né, que tem vindo muito ao Brasil para compor conosco, para nos dar apoio, para encampar as nossas pautas, para trabalhar no campo da formação conosco. E nós temos feito um trabalho cotidiano, Renato, de trazer as mulheres para esses espaços, de dar formação, de ocupar todos os espaços, né? Agora está muito bom porque a gente tem esse espaço virtual que a gente pode ocupar, para poder falar e para mostrar para as pessoas que, olha, feminismo não pode ser unicórnio. Não dá para a gente ficar tratando mais o patriarcado, o feminismo, o colonialismo e o capitalismo como coisas que compõem a nossa vida cotidiana, mas que nós não sabemos o que é. E, infelizmente, ainda reproduzimos muita coisa equivocada sobre isso, né? Então, feminista é ter a liberdade de ser o que você escolher, o que você quer ser, e não aquilo que te impuseram. Magnífico. Carmen, quem, né, e o que você pode sugerir para as pessoas que estão assistindo a gente, audiência, aliás, maravilhosa, para poder conhecer mais, né, de leitura ou de pessoas, às vezes, por vídeo, que possa se assistir e assim por diante, né? Então, a gente tem um canal no YouTube que é da Boitempo, que tem um curso completo sobre feminismo, inclusive com falas belíssimas da própria Angela Davis, da Collins, né, de várias pensadoras. Tem esse livrinho que eu mostrei, vou mostrar de novo, que eu adoro, que é o da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas. É uma introdução, né, é uma discussão belíssima. E a gente tem Angela Davis, que recentemente teve várias obras traduzidas aqui no Brasil pela Boitempo. Fantástico! A autobiografia da Angela Davis é maravilhosa. E a Bell Hooks, né? A Bell Hooks é um ícone do movimento feminista negro.
E aqui no Brasil, a gente tem também muita coisa boa sendo produzida em várias universidades. Se alguém tiver mais interesse, pode entrar em contato conosco. Você vai lá no Google e joga diálogos, que vai aparecer a nossa página na internet, diálogos.fg, né? Tá lá, tem várias publicações do nosso grupo que estão lá disponíveis, o nome das professoras. Nós temos grupo de estudo que agora estão sendo realizados online também, Online. inclusive sexta-feira agora a gente tem, né? Tá aberto, a gente está divulgando nas redes. A gente vai discutir esse texto do Boaventura Santos e a gente vai discutir um artigo de uma norte-americana sobre o impacto da pandemia sobre o feminismo. Então, assim, a gente faz esse trabalho constantemente em várias universidades pelo Brasil. Eu acredito que a gente tem crescido muito, se fortalecido muito, e nós teremos bons frutos ainda, e logo, logo, o movimento feminista brasileiro será responsável por uma grande transformação política no nosso Brasil. E já vai cair uma pena. Carmen, eu quero te agradecer imensamente, dizer que para mim foi uma aula, de verdade. Eu saio daqui melhor hoje. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todos, todas e todes. Um grande beijo, estou à disposição. Sempre que precisar, eu estou aqui. Tá? Muito obrigado. E segue firme na luta, que ela é muito importante e valorosa para todos nós. Um abraço.